Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Você sabia que existe uma fábrica de felicidade? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre uma fábrica de sorrisos e felicidade, a Fundef. Converso hoje com o professor Adriano Dirceu Strasburg, presidente da Fundef, bem como com o senhor Renato Speck, diretor administrativo da Fundef. A Fundef é a Fundação para a Reabilitação das Deformidades Crânio-Faciais. Vocês vão ver no programa de hoje que, de fato, se trata de uma fábrica de sorrisos e felicidade. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Prazer estarmos aqui. Que bom receber. Antes do programa eu já estava conversando com os senhores, com vocês, e vi que é algo fantástico o que essa fundação faz, continuará fazendo, e vamos ver no decorrer do programa o que a comunidade pode auxiliar para a continuidade dessa fábrica. E melhorar. Ok. Mas afinal, quando foi fundada, o que faz, enfim, o que é essa entidade maravilhosa, a Fundef? A Fundef, como o próprio nome diz, é uma fundação, né? Uma fundação que foi criada lá nos idos de 1900 e alguma coisa, né? Hoje tem 21, 22 anos de existência e atua formalmente, a sua especialidade básica é na parte de fissuras lábio-palatinas. Para quem não entender bem o que significa isso, significa assim, o que é um lábio leporino? Aí todo mundo entende, né? Ou então, céu da boca, todo mundo entende. Então, quando tem fissuras no lábio ou fissuras no céu da boca, crianças muitas vezes nascem sem o céu da boca. Algo parece para nós incrível e difícil de imaginar, mas ocorre. E, por incrível que pareça, ocorre com uma certa frequência, né, essas deficiências. E nós fazemos justamente esta recuperação. Este é o papel fundamental da Fundef. É claro que, vamos dizer assim, a fundação como um todo, quando ela foi criada, ela não foi criada apenas para esta direção. Ela foi criada para poder atender toda a parte, assim, pescoço para cima, vamos dizer assim, né? Mas, claro, a gente tem que se especializar. Então, hoje, a grande especialização é na área do lábio leporino e do céu da boca. Em 2008, nós abrimos uma nova especialização, que é na questão da saúde auditiva, então na questão de ouvidos, né? Tem muita gente que tem problemas de audição. E, inclusive, nós estamos com uma fila de espera de pacientes extremamente enorme, mas, em função também de limitações de espaço e limitações da própria, vamos dizer assim, da própria legislação, nos limita a um número X de atendimentos novos mês, porque esses atendimentos, na verdade, tipo assim, um paciente que entra na Fundef, independente seja auditiva ou seja de fissuras, ele não vem uma única vez, ele vem várias vezes, porque, tipo assim, primeiro porque tem inúmeros profissionais que têm que fazer uma primeira avaliação. Segundo, alguém que tem uma deficiência nem sempre tem uma deficiência única, muitas vezes ele tem outras deficiências mais, então ele tem que necessariamente ser depois transferido para outros profissionais. Então, é uma estrutura assim, muito envolvente e muito ampla. Nós temos, por exemplo, um paciente que ele começou seu tratamento quando a Fundef foi criado e continua sendo paciente nosso hoje. Por que razão, professor? Porque ele tem fases. Por exemplo, quem tem um problema de céu da boca ou lábio leporino, ou às vezes os dois juntos, que é o mais comum que acontece, primeiro faz uma coisa, e aí tem que dar um tempo, meio ano, um ano, para se recuperar bem daquela primeira parte, depois se parte para a segunda fase. Por exemplo, vamos ser bem práticos. Para quem tem lábio leporino duplo, ou seja, uma dupla fenda aqui para dentro, obviamente, isso é 99,99% das vezes que toda a gengiva
e toda a arcada dentária acabam sendo afetados também. É impossível ter uma arcada completa se existe uma fenda. Tudo isto se molda erroneamente. Então, primeiro, tem que se reconstruir a parte, vamos dizer assim, visual, até para ampliar um pouco a autoestima, a estética, a autoestima. Né? Depois se parte para a reconstrução da arcada dentária, que aí, às vezes, precisa 1, 2, 3 cirurgias, depende qual é a gravidade da questão. É meio complicado falar isso no ar assim, de que forma as cirurgias são feitas, porque cada caso é um caso. Certo. Né? Temos casos assim em que nós podemos conversar depois ainda sobre um curso que nós tivemos semana passada, onde os técnicos mostraram uns exemplos bem típicos de uma arcada que eles têm que cortar e tem que recolher ou puxar para frente para ela dar o molde completo, perfeito da boca. Né? E aí se parte depois para o céu da boca, que até então nem se falou ainda. Então imagina, são vários tratamentos, vários procedimentos que têm que ser feitos ao longo do tempo. E claro, depois de ser feitos os procedimentos, também tem que se fazer algumas revisões eventualmente. Este paciente, por exemplo, que está conosco, ele está perfeito, está completo, tal, mas ele de vez em quando vem assim só para fazer uma revisão, para a gente fazer o acompanhamento, né? E também tem que fazer a fonoaudiologia também por causa da fala, isso demora e constantemente tem que recuperar novamente, né? E todo esse serviço, tudo desde da parte cirúrgica, estética, cirúrgica do lábio, o céu da boca, a arcada, tudo é feito pela Fundef. Tudo aí. Odontólogo, certamente, envolve odontologia? Tudo. Na verdade, tem muitos profissionais especializados envolvidos, né? Não é só o médico, ou só o dentista. Tem o pediatra, o psicólogo, o fonoaudiólogo. Todos esses profissionais fazem parte dessa equipe, porque é tão complexo a recuperação dessa pessoa que, na verdade, precisa de várias áreas, né? Então, é isso que é importante. Por isso, eles retornam também muito. E muitos têm 20 anos desde o início, como já foi falado. Desde o início, eles estão ainda dentro da Fundef. Embora a recuperação, na primeira cirurgia, já se nota a recuperação. Isso que é importante, a parte física, né? Ela é recuperada. Porém, o acompanhamento se faz necessário. É fundamental. A partir de que idade vocês já atendem? A partir dos 3 meses que pode-se começar a fazer pequenas cirurgias. Né? E depende de cada caso, é um caso também, né? Na verdade, na gestação já é importante, quando é notado na gestação com um problema, que seja acompanhada, porque se apresenta na Fundef, ela já dá o acompanhamento, o que a mãe tem que fazer depois, quais os primeiros passos. Isso é muito importante desde a gestante. Ou seja, se num exame de rotina, né, constatar o feto. O feto tem uma deformidade, um lábio leporino, é possível verificar, provavelmente uma ecografia? Sim. Até é possível verificar, só que não tem como interferir nesse... Mas daí já neste momento já pode procurar a Fundef. Exatamente. Porque já tem o aconselhamento, já tem profissionais que recebem depois, quando nasce a criança, já tem todo o encaminhamento, pode ser feito já. Vamos dizer assim, os estudos técnicos mostram que essas deformidades deveriam ser necessariamente corrigidas até entre 11 a 13 anos, depende de cada pessoa. Depois disso, as arcadas já começam a ser definitivas. Então, não é tão fácil mais mexer nisso. Aí a reconstrução é mais difícil. Até este período dá para fazer uma reconstrução perfeita. Mas nós tivemos há um ano, no ano passado, faz exatamente um ano, eu acho, nós tivemos uma visita de um paciente que a gente nem imaginava. Uma senhora de 59 anos, com um lábio leporino assim, muito intensivo. Né? E chegou lá porque, primeiro, era uma senhora que cuidava de um casal de idosos no interior lá para a fronteira, lá perto da região lá da Argentina, era bem no interior, e ela tinha ido eventualmente a algum médico, mas um médico não especializado nessa área não sabe nem o que fazer, né?
E também, certamente com falta de recursos, ela nunca teve opções de poder ser atendido por algum profissional dessa área. A sorte é que a neta deste casal de idosos começou a se preocupar com o estado físico, visual dela, né? E entrou na internet para descobriu o Infundef, e agendou a consulta, e aí ela veio para cá, fizemos a consulta com todos os profissionais que a gente tem, sempre tem 7, 8 profissionais disponíveis assim, para diferentes áreas, né, que nem o Renato há pouco citou, e passou por uma triagem e já agendou o início da reconstrução facial, para depois partir para a questão do restante da necessidade, né? E aí a gente escolheu essa senhora agora em maio, no Dia das Mães, e agendou uma consulta para ela, mas com uma outra ideia, a ideia de levar ela para o Instituto de Beleza, para ela pela primeira vez na vida fazer uma... Mas já com o... Sim, já reconstruído, porque essa reconstrução foi no ano passado, né? E a gente levou ela para um salão de beleza, né? Pela primeira vez na vida ela entrou no salão de beleza. E ela é mãe? Ou não? Não, ela provavelmente é solteira. Ela teve solteira. a vida... Talvez toda uma felicidade humana. Existia ainda um preconceito, né, de vergonha. E de certa forma rejeitada pela família, né? Seu Renato, eu estava ouvindo, confesso que estou arrepiado até, né? Não tem por que não dizer, afinal, sem dúvida, sou humano. E eu fico imaginando o comprometimento da felicidade dessa senhora aí, 54 anos, se sujeitou provavelmente a ficar no interior, isso aí, escondidinha, quantas festas que ela deixou de ir. Com certeza. Né? Talvez um casamento, né? Então, tudo isso, né? É algo que por isso que eu disse, vocês têm lá, vocês estão hoje com a responsabilidade na mão de dirigir uma fábrica de felicidade. Sem dúvida. E esse exemplo aqui... olha, antes do intervalo, se dá rapidamente, professor Adriano ou senhor Renato, você falou, Adriano, que poderia ter mais atendimentos pela estrutura ou por questão econômica, que não tem mais atendimentos? Não, um lado é a estrutura que, tipo assim, primeiro, espaço é limitado que nós temos dentro do hospital. Certo. Segundo, nós dependemos da boa vontade do hospital em nos liberar determinados horários no bloco cirúrgico, porque eles também necessitam do bloco cirúrgico do modo intensivo, né? Então a gente sempre está na dependência de termos um espaço lá dentro. Se nós tivéssemos um centro próprio, coisas do tipo, se tivéssemos hoje, obviamente que nós poderíamos ampliar todo este tipo de trabalho de forma muito maior. Então você está atendendo no limite. Isso, está atendendo no limite, pela estrutura. Pela estrutura de espaço físico, sim. E também existe o limite de financiamento, né, que é do governo federal. Sim, né? também. Existe esse problema também, principalmente na auditiva. Na auditiva até poderíamos atender mais, porém temos a dificuldade na contratualização. Ok, bem, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa de hoje. Vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre a Fundef, Fundação para a Reabilitação das Deformidades Craniofaciais. E contamos com a presença do professor Adriano Dirceu Strasburger, presidente atual da Fundef, e do senhor Renato Speck, diretor administrativo da Fundef. No primeiro bloco a gente viu um pouco da história e vimos também do atendimento que esta fundação presta a crianças, jovens e mesmo adultos, como a gente viu um exemplo. E para vocês saberem, essa situação de atingir humanos com essa deformidade lábio leporino, eu tenho um dado aqui que é da Organização Mundial de Saúde, que a fissura lábio-palatal atinge 1 em cada 650 nascimentos no Brasil. Ou seja, não é um fenômeno tão raro. Não. Não. Menos de 1.000 nascimentos, exatamente. 650 tem um com uma deformidade. Então, é muita incidência. É quase 2 por 1.000, né? Puxa, não menos de...
Quase 2 por mil, é bastante. Bem, quanto à história, esses dados eu copiei do próprio site da Fundef, portanto está na internet à disposição, é só ir no Google Fundef, vão conferir esses dados. A primeira reunião para a criação da Fundef ocorreu em 11 de julho de 1991. O Dr. Wilson Davis e um grupo de profissionais da área da saúde se uniram para instalar em Lajeado um centro especializado na reabilitação de pacientes com deformidades crânio-faciais. Daí, o atendimento começou em 1992 no consultório particular do Dr. Wilson Davis. Observando a demanda crescente, o médico buscou a diretoria do Hospital Bruno Born. Motivados pela iniciativa, a diretoria do Hospital Bruno Born instituiu a fundação para a nossa Fundef. Em 1993, foi aprovado e registrado o Estatuto da Fundação pela Procuradoria-Geral da Justiça. Então, veja, no 11 de julho de 91 foi fundado, formalmente, né? Já no ano seguinte iniciaram os atendimentos na clínica particular do Dr. Davis, e em 1993 estava, então, legalmente instituída a fundação. Em 99, a partir de 1999, os atendimentos passaram a ser pelo SUS, também, né? E em 2009, a Fundef obteve a habilitação no Ministério da Saúde para prestar os atendimentos aos pacientes com deficiência auditiva. Bem, hoje, seguramente, muitos municípios gaúchos são atendidos aqui, né, pela Fundef. E o número de profissionais. Vamos saber um pouquinho da estrutura e abrangência de atendimento. Na verdade, há pouco tempo, eram atendidos todos os municípios do Rio Grande do Sul. Opa! Nós tínhamos 490 municípios, 497, e hoje o Estado tem 497 municípios. Praticamente todos eram atendidos pela Fundef. Era muita demanda para a nossa região, para a Fundef, embora ela seja mais especializada do Estado. Ela copiou praticamente de Bauru a parte técnica, né, no início. Veio uma parte de Bauru, a especialidade, né? Então, era fundamental que os municípios também interagissem, né? Nós temos muitas vezes até problema de faltas. Faltas que pessoas que não vêm. Por que será que essas pessoas não vêm? Porque os municípios não fazem a parte deles de enviar um veículo, alguma coisa para trazer. Então, nós temos até 30% de faltas, né? Nós tivemos um mês, se não me engano foi julho, que nós tivemos 81 faltas, só num mês. E os profissionais estão lá, parados, agendado com a agenda teoricamente lotada, né, preenchida, e de repente o paciente não chega. E aí a gente liga atrás e aí, ou esqueceu, que na verdade não é tão comum assim, mas muitas vezes, porque o município disse que não tinha veículo para me levar. Aí liga para o município, aí de fato não sei o que, tinha que fazer outra viagem e tinha uma outra prioridade e não conseguiu encaixar, não sei o que. Aí tenta reagendar, mas esse reagendamento não depende da Fundef. O agendamento das consultas é feito pela Central de Agendamento do Estado, porque nós atuamos 100% SUS. Então, não passa é a central, por vocês. Exatamente, a Central de Agendamento que faz o agendamento todo. Um ano atrás, aliás, no início do ano passado, eu propositalmente tentei participar das reuniões das comissões regionais de saúde, não só da nossa região, mas especialmente das outras regiões. Aí nós fomos, por exemplo, a Santa Cruz, onde tinha todos os secretários de saúde reunidos, e aí a gente foi lá entregar o nosso relatório e fizemos uma rápida explanação do que era a Fundef e tudo mais, até para, tipo assim, juntar um pouco mais as necessidades nossas com as necessidades deles e tentar entender também o lado deles. E aí, surpreendentemente, de imediato surgiu a pergunta: pois é, mas e por que tem tanta gente esperando o nosso município lá? Tem gente agendada para daqui a 2 anos. Digo, pois é. Se dependesse de nós, a gente até poderia pensar em reduzir esta fila, esta demanda que está presa, mas não depende de nós, é do agendamento do Estado.
Então, é eles que definem quando vai ser agendado para cada paciente. Então, tipo assim, se alguém de Lajeado hoje precisa de atendimento na Fundef, nós não podemos dizer, ok, vem lá. Não. Na questão da auditiva, né? Certo. Ele tem que necessariamente ir para a Secretaria de Saúde do município, ou seja, posto de saúde e tal, lá a agenda, cai para o agendamento do Estado e lá é encaminhado dentro do calendário. Isso para auditivo. Para auditiva. E para... Para fissuras já é mais tranquilo, porque aí, como a demanda não é tão violenta assim, tão grande, você mesmo constatou lá que não é tão significativa, né? A gente ainda tem como flexibilizar um pouco esses agendamentos. Mas essa agenda aí é da Fundef. Mas Da interessante Fundef, também verificar, para alguém ter acesso a essa saúde, vai no seu posto de saúde da sua cidade, vai lá e eles então manda para a coordenadoria. E a coordenadoria faz esses agendamentos. É por região, porque cada região tem uma cota. Uma cota. Então, eles agendam, então, para que seja atendido aqui. Mas o importante é que o paciente vai no seu município, no seu posto de saúde, e o posto de saúde, os secretários mandam para a coordenadoria. E a coordenadoria, então, agenda os labiopalatais, né? É assim, então, está centralizado os lábios, né? Sim. Os lábios, sim. A coordenadoria. Essa coordenadoria, ela é... Coordenadoria de saúde. Nós temos diversas, são 19 no estado do Rio Grande do Sul. Ah, né? sim. E aí... Nem todas pertencem para nós. Algumas agora já, Caxias já abriu também, e parece-me Santa Maria também já tem algum atendimento nessa área também. Porto Alegre também tem. Uma época nós éramos únicos, a Fundef era a única que atendia labiopalatais no estado do Rio Grande do Sul. Hoje. E no caso de auditivo, então passa por essa central de atendimento que ela é unificada no estado. Isso, Portanto, vocês não sabem... Não, até porque tem outras entidades hoje que atendem nessa área, Certo. que, né, a Ulbra, Caxias, própria Porto Alegre, se não me engano, tem um hospital lá também que atende. Então já tem outros atendimentos. Santa Cruz agora está querendo se junto com a Unisc, está querendo também instalar uma área de atendimento de auditivo, mas, enfim, e por isso que tem que ter uma central estadual, né? Que agenda tudo isso aí. E ainda assim, se taxa aí que 2 anos uma espera? Sim, hoje a fila de espera deve passar de 1.000 pacientes. Nossa! Dentro da nossa região de referência, que são as 3 macro-regiões, Vale do Taquari, Santa Cruz e Cachoeira. Então, dentro dessas 3 macro-regiões, nós temos mais de 1.000 pacientes esperando a primeira consulta. A primeira. Ou seja, pacientes novos. Hoje, a Fundef, por exemplo, como todas as outras entidades, tem limitações no atendimento em função das portarias ministeriais, aquela coisa toda. Por sermos, por exemplo, temos o registro de média complexidade, nós podemos atender, segundo a portaria do Ministério da Saúde, até 69 pacientes mês novos, pacientes novos, né? Em função do grande volume de demanda, o governo do estado, ainda há 2 anos atrás, nos acenou com a possibilidade de nós fazermos um mutirão, de fazermos um contrato emergencial adicional para abrir mais espaço, né? Então, a gente fez no ano passado, se manteve, se renovou o contrato no final do ano passado para manter esse ano. Hoje nós estamos atendendo, então, 80 pacientes novos. Né? Só que assim, se você analisar 80 pacientes novos dividido por 1.000, mais de 1.000 que estão na fila, quantos meses você levaria para atender esses 80? Em 10 meses tu faria 800, né? Mas isso se não se ampliaria os novos casos, né? Se cessasse a demanda. Exatamente. Então, significa que em 1 ano não se consegue dar atendimento a todas as necessidades que tem por aí. Mas é importante frisar, imagino eu, que são 80 novos de tanto... Auditivos, ok. Estamos falando agora de auditivo. Já fissurados, não. Esse é além das assim, de uma semana para outra, de um mês para outro. Além das reconsultas. Além das reconsultas. O que dá um total mensal de atendimentos de... Ou 600, 700 pacientes mês. Puxa vida! Sem dúvida, sem dúvida. É significativo. Porque, veja bem, só na auditiva, assim, até para o ouvinte, para o telespectador ter melhor ideia,
Zona auditiva, a grande procura é pela colocação de aparelhos. Né? Que o SUS paga. Eu ia perguntar. Isso, o SUS paga. O Nós atendemos atendimento 100% total. SUS. 100% SUS. Nada. 100% SUS. Só que para colocar o aparelho, tem diversos tipos. Então, primeiro o paciente vem e faz vamos dizer assim, um check-up de consultas com diferentes especialistas e tal, e faz análise. E aí se busca o melhor modelo, o melhor molde, aquela coisa toda, e se reagenda uma nova consulta para dentro de 30 dias. Enquanto isso, se encaminha o tipo de aparelho para ser, vamos dizer assim, trabalhado e deixar disponível para que quando ele retorne, se coloque o aparelho nele. 30 dias depois, ele tem que retornar para fazer uma nova avaliação sobre como ele está se comportando com esse aparelho, se está bem, se não precisa de ajuste, se isso, aquilo. Então, imagina, só por aí nós já temos quase 3, 4 meses onde ele recém está iniciando uma nova vida de melhor audição. Aí, depois, daqui a meio ano, faz uma nova reconsulta, daqui a um ano faz nova reconsulta. Em 5 anos, o SUS admite uma reposição do aparelho. Novamente, gratuitamente. Retorna também lá para fazer todo o procedimento. Exatamente. Puxa vida. Porque um paciente, quando tem uma deficiência auditiva, para toda a vida, né? É difícil de recuperar. A não ser que tu consiga fazer uma cirurgia, e depende do caso, né? Tem como fazer cirurgias que possam recuperar, mas aí é uma coisa um pouco mais complicada. Pois bem, nós vamos a mais um intervalo e retornamos em seguida e vamos contar um pouco de algumas pessoas que fizeram e fazem a história da Fundef. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre a Fundef, Fundação para a Reabilitação das Deformidades Crânio-Faciais, aqui de Lajeado. E contamos com a presença do professor Adriano Dirceu Strasburger, presidente da Fundef, e do senhor Renato Speck, diretor administrativo da Fundef. Vocês me permitem, eu vou citar, eu também retirei do site da Fundef e acho que nós temos que fazer sempre uma homenagem, pelo menos, a 3 pessoas. Vocês certamente serão homenageados no futuro, já são no presente pelo que estão fazendo. Esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigado. Aliás, o senhor Renato Speck, o professor Adriano eu já sabia um pouco da história. O senhor Renato Speck, nós conversávamos antes do programa, ele tem 35 anos de atendimento à Islã, há uns 20 é tesoureiro. Olha que trabalho magnífico. O senhor Renato, me permite te parabenizar aqui em público pelo... Olha, pessoas assim... Se existe cadeirinha no céu, você já deve ter, até para ceder umas 2, 3 lá. Eu já sabia do Adriano, mas no seu caso... Agora diz que são estofadas, viu? Será que já são? Porque, olha, impressionante. Eu olha, acho que isso diz muito respeito ao voluntariado, né? Que tanto se fala, mas poucos assumem de fato. Isso é bonito que vocês Veja estão bem, mas na Fundef, se a gente olha a Fundef, quanto voluntariado tem. Esses dias eu passei lá e eu verifiquei ainda de manhã, o corredor estava cheio, porque as esperas no corredor tinha umas 50. Eu vi aquelas mães lá, mas tinha uns voluntários passando de um por um, dando um docinho e uma flor. Maravilhoso foi. Então, isso são os voluntários da cidade de Lajeado. Isso é uma coisa linda que a gente tem, porque pelo trabalho que a gente desenvolve, a gente acaba agregando valores que a gente menos espera. Por exemplo, nós temos de períodos em períodos uma participação interessantíssima da Univates. Ela tem, inclusive, um grupo de teatro, muitas vezes vem lá para fazer um trabalho especial com as crianças que estarão sendo atendidas em seguida. Só que antes disso, elas recebem um conjunto de brinquedos, ou então faz brincadeiras e tal. Desopila, deixa a criança tranquila. Aí agora, no início do ano, nós tivemos uma turma de alunos aqui da Univates vindo lá para dizer assim, poxa,
nós precisamos, na nossa disciplina, desenvolver alguma ação social. E não sabíamos o que fazer. Viemos aqui para o Fundef. O que nós podemos fazer? Bom, não sei. O que vocês podem? O que vocês precisam e tal? Enfim, o que acabaram fazendo? De um conjunto de gabinetes odontológicos que temos numa única sala, são 5 cadeiras, uma a gente então reservou só para as crianças, bem jovens, né? Então, nós sugerimos que esse grupo de alunos, então, moldasse, pintasse a parede com umas imagens mais infantis, e aí ainda acabaram trazendo um televisor e um videocassete. Olha. Quer dizer, a criança daí já acaba sentando naquela cadeira e já fica relaxada, olhando desenho, aquela... Um ambiente bonito, São essas coisas assim que nos alegram, porque a gente sabe que tem muito voluntariado que pode se agregar, gostaria de se agregar, às vezes não sabe nem como. Mas há funcionários também. Também, Que claro. número vocês têm de funcionários hoje? Uns 60 profissionais. 60 profissionais contratados Sim. para promover a estrutura. Sim. Olha, é importante que vocês saibam que os dois, o senhor Renato, tanto na Fundef como lá na Islã, não recebe nada. Pior. Há 35 anos. E me confidenciou que, no caso da Islã, são 500 e poucas crianças, é isso, né, senhor Sim, Renato? mas nós recebemos muita satisfação, Não, muita alegria, óbvio. nós recebemos muito. Essa moeda é Essa a é mais fantástica. cara para nós humanos. Isso é fantástico. Pois bem, eu disse que eu não me esqueci. Eu vou citar 3 nomes, vocês vão me permitir. Como eu disse, no futuro vocês vão ser também citados. O Dr. Wilson Davis, Sem dúvida. o grande idealizador desse projeto. Acho que, né, uma figura que já está na história do Ele nosso buscou, município. na verdade, este conhecimento em Bauru, trouxe, aplicou e especializou demais profissionais, né? Isso foi muito importante. O Dr. Davis que já está na história da Fundef, de Lajeado, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Sem dúvida. Não vou arriscar o mundo, porque também não sei por quanto ele andou. Mas isso com certeza já Mas está que lá. extrapola o nosso país, extrapola. O Renato falou uma coisa de Bauru, eu acho que é bom que você faça um parênteses para dizer assim, o que é Bauru? Por que ele falou em Bauru? Que é uma cidade do interior de São Paulo. Perfeito. Mas lá existe o maior centro brasileiro, ou melhor, maior centro latino-americano que atua na área que nós atuamos, o Lábio Leporino. Era o maior do mundo. Opa. Hoje perdeu esse status em função da China. A China abriu um trabalho desse também que atende mais pacientes do que Bauru. Mas Bauru é o que mais atende pacientes fissurados na América Latina. E em termos de Rio Grande do Sul, a gente sabe que a Fundef está em primeiro. Sim. E em termos de Brasil, dá para Estamos em terceiro. Terceiro. Olha que orgulho. Terceiro maior para o Brasil. Eu citei o nome do Dr. Wilson Davis. Não dá para se deixar de citar o nome da senhora Ivete Malman, que foi presidente por um longo tempo. Ex-presidente. E do senhor Lucildo Dreves, também. Primeiro pediatra da Fundef. Você sabe que eu conversei antes com vocês em off, fora, que eu fiz o grupo escolar lá em Progresso, então Vila Progresso. E tinha um coleguinha que tinha o lábio leporino, um corte, né? Ficava à mostra. A gente via nos olhos dele a infelicidade. Ele procurava sorrir, impossível, eu não conseguia sorrir. No máximo ele botava a mão assim. Ele, no intervalo, enquanto nós íamos correr, brincar, ele ia num cantinho, ficava numa árvore, meio escondidinho. Olha o sofrimento dessa criança, né? Foi perguntado, de novo, retirado lá do site, foi perguntado ao Dr. Davis o seguinte, e ele respondeu o seguinte: quando as pessoas me perguntam o que é a Fundef, o Dr. Davis respondeu, é um milagre. É uma entidade que traz uma alegria extrema, porque possibilita que uma pessoa consiga sorrir, ouvir e se integrar na sociedade. Sem o esforço de todos que atuaram e atuam na Fundef, esse milagre não seria possível. Pior que é verdade. Vocês estão ajudando a fazer esse milagre. E aí, vamos falar um pouquinho da estrutura que vocês têm hoje para fazer esse milagre. Onde está situado? Pois é. Deixa eu fazer uma referência em relação à estrutura para ver que nós estamos tão limitados, não só em termos de espaço físico, mas
mas assim, de estrutura formal de atendimento, que, por exemplo, nós tendo 2 especialidades, nós não conseguimos atender tudo isso num lugar só. Certo. Então, fissuras, obviamente, por ter necessidade de cirurgia e tudo mais, necessariamente tem que ser dentro do hospital. Agora, já a saúde auditiva, que não precisa de cirurgias formalmente, quer dizer, ainda não, mas já chegam casos que precisariam de cirurgia, e aí a gente tem que encaminhar para o hospital, mas como nossa atividade é de média complexidade, então a gente tem como atender fora do hospital. E para isso nós tivemos que locar uma sala. Esta locação o SUS obviamente que não cobre, né? Então são custos adicionais que a gente tem que despender e aí tem que buscar de outras formas, né? Além de outros custos eventuais que a gente pode até discutir isso depois. Mas eu queria fazer uma referência que uma terceira atividade que, por exemplo, nós desenvolvemos até de forma seguida e semana passada ocorreu, cursos. Seguidamente, nós desenvolvemos cursos. Nós temos um curso, inclusive, de pós-graduação na área de ortodontia. Nós estamos agora já formando desenvolvendo uma terceira turma de ortodontia, né? Já formamos uma, já está formada no ano passado. Aonde? Os 2 espaços dentro do hospital e no outro lugar que nós locamos, não tem como. Então, nós estamos pegando espaço, às vezes na Unimed, às vezes em outros ambientes. Semana passada, nós abrimos o primeiro curso de cirurgia lábio-palatina. Onde nós pudemos dar esse curso? Onde foi possível. Clínica Dr. Davis. Ele cedeu gratuitamente essa clínica, onde parte do curso, a parte teórica, era dada lá na clínica e a outra parte prática dentro da sala cirúrgica do hospital. Então, com o convênio do hospital, a gente conseguiu abrir espaço para que os profissionais desta área inscritos pudessem participar destas cirurgias, claro, cirurgias reais, mas assim, também mostrando como nós fazemos essas cirurgias. Porém, como a sala cirúrgica tem limite de espaço e limite de participação física, então nós tivemos que limitar as inscrições para 12 ou 13 inscritos. Então teve gente da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, aliás, desculpa, Bolívia não, Colômbia, além de gente de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Londrina, que estiveram aqui conosco. Já com a Colômbia, nós temos uma afinidade maior. Eles estão participando ativamente de nossos cursos que a gente faz aqui. Agora é a terceira vez que o pessoal está participando, que vieram aqui. E hoje daí trouxeram um certificado de reconhecimento pela atividade que nós desenvolvemos, no intuito de a gente ampliar laços, porque eles criaram no ano passado o primeiro centro de recuperação lábio-palatina em Cali, na Colômbia. E eles querem que a gente comece a trocar experiências com eles lá, justo pela referência que nós somos de forma internacional. Nós temos 2 convênios internacionais já consagrados e que a gente está seguidamente trocando figurinhas, né? E isso faz com que a gente tenha referência em outros países também. Por isso teve gente da Argentina, do Paraguai, da Colômbia. O Davis já foi convidado várias vezes para fazer cirurgia nos Estados Unidos, na China, no Canadá. Por quê? Porque a Fundef é a referência e o Davis é o fundador, então, né, uma coisa envolve a outra. E aí a gente começa a sentir cada vez mais a falta de espaço físico. Imagina, hoje não é mais Fundef, hoje é hospital, hoje é Clínica Davis, hoje até Unimed e por aí vai. Eu vou te interromper por 2 razões, professor. Primeiro que passou muito rápido esse bloco. De fato. E a segunda razão, obviamente, é que eu tenho que chamar o nosso intervalo, mas fica para o último bloco nós falarmos das necessidades futuras da Fundef. Perfeito. Então vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida.
Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu quarto e último bloco. Estamos falando sobre o tema de hoje, na verdade, é sobre a Fundef. E contamos com a presença do professor Adriano Dirceu Strasburg, presidente da Fundef, e o senhor Renato Speck, diretor administrativo da Fundef. Bem, no início deste bloco eu quero citar também uma pequena passagem que eu retirei do site da Fundef, onde o primeiro pediatra da Fundef, o senhor Lucildo Drebs, diz o seguinte: a Fundef me ensinou uma coisa que falamos muito por aqui, é que somos produtores de sorrisos. Mas eu tenho uma lembrança de uma menina adolescente de uma família indígena. Todos os irmãos dela eram fissurados. E eles, num belo dia, aparecem aqui. Nem sabia onde estavam, pois a prefeitura pegou todos na tribo e deixou aqui. Quando vi aquela menina adolescente, fiquei assustado. Uma menina bonita, parecia que tinha uma vida dentro dela que estava reprimida. Mas ela tinha um olhar triste, de raiva. Foi aí que ela fez a primeira cirurgia. Na revisão, eu a vi sorrir. O que me cativou foi o olhar dela. Aquele olhar triste foi embora. Veio então 2 janelas enormes de luz. Ela tinha os olhos bonitos que brilhavam de tanto bem que fizemos para essa menina. Depois disso, nunca mais a vi. Eu estou arrepiado de ler, eu já tinha lido, adorei o depoimento. E no site consta que para ele a vida tem um valor enorme, para a senhora Ivete também, que eu teria outra passagem dela, não vai dar tempo, de que é tão bem fácil para vocês poderem fazer o que vocês estão fazendo. Mas, senhores, é o último bloco. Eu sei que tem grandes planos para o futuro, para a Fundef, e a comunidade pode ajudar. E como ela pode ajudar? Fiquem à vontade. Bom, na verdade, assim, nós estamos agora recém lançando um primeiro módulo de captação de recursos para uma futura construção de sede própria, de uma clínica, podemos chamar assim, uma clínica cirúrgica, né? Que na verdade não vai deixar de ser um hospital também, porque hoje existe uma legislação que prevê que toda e qualquer estrutura cirúrgica que precise de bloco cirúrgico necessariamente tem que ter no mínimo 50 leitos, isso é o mínimo. E mais, são leitos, se for atendimento SUS, né? Então são leitos públicos e, portanto, serão gerenciados pelo público, pelo Estado, não pela Fundef, mas o mínimo é 50. Então, não deixa de ser um hospital, certo? Só que eu acho que é muito pomposo o nome hospital, acho que é muito envergadura. Eu gostaria de dizer mais um centro clínico, né? Mas, na verdade, nesta conjuntura toda. Exatamente por quê? Hoje nós estamos com uma tremenda falta de espaço físico, né? Temos que locar salas externas, enquanto a gente poderia ampliadamente poder produzir tudo isso e talvez muito mais se tivesse espaço próprio. E, bom, enfim, essa é a primeira busca, então, de recursos da seguinte situação. Como isto é um complexo hospitalar, todas as necessidades de licenciamento são absurdamente diferentes. Absurdamente, não vou dizer assim, necessariamente tem que ser diferentes, porque fala em saúde e, como tal, precisa ter um detalhamento de garantias de saúde e ar limpo o tempo inteiro. Imagina a sala cirúrgica sem ter um ar 100% filtrado. É impossível imaginar isso. Então, tem que ter licenciamento e uma construção de dutos de ar-condicionado especializadíssimos, tem que ter gases especialíssimos instalados, além de toda a estrutura de luz, água, enfim. São quase 20 licenciamentos e projetos complementares, além do arquitetônico, que a gente precisa buscar. Se a gente for analisar assim, só grosso modo, esse conjunto de necessidades, imagina os custos que estão por trás disso. Hoje ainda nós não temos referência 100% do quanto vai nos custar isso. Nós temos uma estimativa, assim por alto,
que pode chegar a 250, 300 mil reais. Só o projeto. Só né? os projetos. Os projetos. Os projetos. Todos os projetos. Todos os Puxa projetos. vida. Então, o primeiro módulo é justamente captar recursos para fazer frente a esta necessidade de construção dos produtos, dos projetos, de realização dos projetos, para depois sim partir para um segundo módulo, que aí sim será a captação de recursos. Acho que o Renato tem mais condições até para contabilmente tentar explicar como vai funcionar essa captação. Na verdade, existe essa necessidade, de primeiro momento, do projeto. Certo. Enquanto não se tem um projeto, não tem como começar ou iniciar. Nós temos o terreno, foi doado pela prefeitura, então isso também já é um passo importante. A área física existe, a área terreno ele existe, por isso é tão importante agora passar para a captação de recursos. Temos o técnico que vai elaborar o projeto, né? É um especialista na área de hospitais, que também é fundamental, né? Porque não pode ser... tem que ter esse conhecimento, como o senhor Adriano disse, são vários projetos, mas tem que contemplar exatamente para a saúde, né? Então, é um especialista que vai poder fazer este projeto. Então, é fundamental esses recursos para que entrem e a gente possa cumprir com esse projeto. Tá? No primeiro momento, se pensou, então, do imposto de renda, né? Imposto de renda que tem essa possibilidade de captar recursos junto ao imposto de renda, as empresas e também da pessoa física, né? Isso é importante. Em vez de contribuir para o imposto de renda, então contribua uma parte, 6%, né? 6% da pessoa física e 3% da pessoa jurídica com lucro real, né? Que faz apuração com lucro real. Né? Então, são estas duas modalidades que podemos captar esse recurso. E a nossa região tem uma capacidade muito grande, se a gente olha o que se contribui para efeito imposto de renda. Em vez de mandar todo o imposto de renda fora, vamos fazer ele manter aqui no nosso município e produzir sorrisos, né? Como foi dito. E mais importante, a pessoa humana. Aplicar na pessoa humana diretamente para recuperar essas... E é bom que se diga que este dinheiro, por exemplo, destinado, em vez de 100% para o imposto de renda, destina, pessoa física no caso, 6% para os projetos da construção da Fundef, não vão ser destinados para a Fundef diretamente. Necessariamente, eles serão canalizados via Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Isso é uma exigência da lei. Sim. Porque só o fundo pode depois formalizar o recibo de acordo para fazer a dedução no imposto de renda depois. As empresas individualmente não tem como te repassar um recibo para tu poder usar depois e deduzir, não. Tem que ser um órgão formal, e esse órgão formal se chama Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Aí repassa para o fundo depois, em módulos, vai repassar para a Fundef para fazer frente aos projetos. E nós temos que prestar contas daquilo que será pago. Por exemplo, eu contribuo com o imposto de renda. Perfeito, perfeito. Eu quero canalizar recursos. Obviamente, para que o nosso público entenda, é 6% do imposto a pagar. Isso. Não é da renda, não. Não. É o imposto a pagar. Vamos imaginar que eu tenho R$1.000 de imposto a pagar. Perfeito. Eu posso doar R$60. Ok, para a Fundef. Na prática, tem muitos hoje, nós brasileiros, temos acesso à internet, fizemos a declaração. Isso. Nós mesmos fizemos. Isso. Como fazer, então, lá, na prática, para que chega lá nos cofres da Fundef? Basta ligar para a Fundef, em 2 números, eu vou te repassar. Eu vou colocar depois. Isso dá para botar no... Tá, certo. E aí, assim, a Fundef faz toda a parte burocrática. Tá? A Fundef se encarrega de fazer toda a parte burocrática. E nem recebe dinheiro. Porque na hora que passa o repasse, ou seja, via fundo municipal, aí ele faz a transferência para o Fundo Municipal. O Fundo Municipal atesta o recebimento. E aí depois a contabilidade vai atestar o quanto foi recebido. Me permite, eu vou falar, são 2 números, ok? Isso. O 51, que é o nosso DDD local, regional, e é 3714 3711 ou 3748 5151. Isso. Número bem fácil, 3748 5151.
Quem está fora acrescenta o 51, que é o nosso DDD local. Perfeito. Aí liga para esse número e diz, olha, eu exatamente. quero, na minha declaração agora do atual exercício, contribuir com 6% do meu imposto a pagar para a Fundef. Aí vai ter uma pessoa especializada na área, já vai dizer assim, escuta, quanto o senhor pagou no ano passado? Qual é a projeção de ampliação desse valor ou não? Bom, enfim, vai fazer uma rápida avaliação e calcular os 6%, ponto. Isso o senhor pode destinar ao fundo. Não é que precise, pode destinar ao fundo, mas óbvio, quem pode vai gostar certamente de aplicar aquilo que mandar para o governo federal. Temos que frisar também que não é só Lajeado, isso é a região inteira. Perfeito. Pode. Sim. O Rio Grande do Sul inteiro pode fazer isso. Não é só nossa região aqui, todos podem fazer. Porque até interessante, porque nós atendemos quantos municípios, né? Sim. Então, todos os municípios podem, todo cidadão, toda empresa pode contribuir para recuperar esses sorrisos ali. Nós já recebemos referências interessantes destinação de recursos de empresas. Já recebemos de Encantado, de Santa Cruz. Empresas de Santa Cruz já nos vieram oferecer também essa opção de que eles querem participar desse projeto. Então, a gente já tem várias referências muito interessantes e estamos, assim, bastante otimistas de que a coisa vai evoluir legal. E eu acho interessante, professor Adriano, o senhor, já desde o início do programa a gente vem citando aquele exemplo daquela senhora de 54 anos. 59. 59 anos, com lábio leporino, né? Que viveu escondida a vida toda por não ter tido uma oportunidade dessa. Exatamente. E nós não temos, me permita, é uma análise talvez pessoal minha que não devia dizer, nós não temos uma cultura de na hora de fazer a declaração parece, mais esse detalhe. Gente, um minutinho a mais. Sem dúvida. Vai igual. Sem dúvida. Canaliza para uma entidade. Sem dúvida. Se não é para a Fundef, então para outra. Eu acho que a Islã também tem esse tipo de captação. Mas, digamos, tem várias oportunidades de todos nós já direcionar para uma entidade. E uma entidade do porte, o nível dessa. Bem, daí nós vamos conseguir esse dinheiro para o projeto, os projetos necessários que como foi dito pelo professor, são inúmeros. São inúmeros. Obviamente que muito mais do que uma construção comum, porque se trata de um centro clínico, um hospital. E depois, no segundo momento, nós vamos voltar a conversar aqui. Perfeito. Por que a gente diz só, a princípio, só esse projeto? Porque tem que ser todo o projeto tem que ser avaliado pela assistência social, pelo conselho, né? E o conselho aprovou esse projeto, então. Da assistência social. Senão não teríamos essa referência. Está tudo certinho. Senhores, nós chegamos ao final do programa. Querem dizer alguma coisa agora para finalizar? Eu agradeço a presença de vocês. Nós só podemos agradecer o espaço que foi aberto pelo programa em si e ficamos muito contentes em ter esse espaço no sentido de podermos até mostrar em detalhes o que é a Fundef e o que ela pretende daqui para frente, né? Não dá para ficar de braços cruzados. Talvez seja um sonho meio grandioso, mas se a gente não sonha, não se alcança nada. Sonhar sempre é possível e é necessário. E juntamente com se a gente é acolhido para poder falar, propor, é sempre muito importante. Por isso nós agradecemos. Senhores, de minha parte eu estou muito agradecido e feliz pelo menos um tijolinho, eu acho que eu estou ajudando lá e o programa está à disposição. Bem, chegamos ao final do programa de hoje, tratamos sobre o tema Fundef, contamos com a presença do professor Adriano Dirceu Strasburg, presidente da Fundef, e do senhor Renato Speck, diretor administrativo da Fundef. Lembramos que você pode rever este e outros programas no YouTube, TV Univates/Entrelinhas. Muito obrigado pela atenção até este momento. Uma boa noite a vocês e até o próximo programa.